Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar alguns números adimensionais. Então pessoal, agora a nossa próxima etapa do curso é estudar a convecção mássica, certo? Só que quando nós falamos já da convecção de maneira geral no começo do curso, nós falamos um pouquinho sobre o coeficiente convectivo. E avaliando o coeficiente convectivo, a gente estudou um trabalho de Krishna, né, para a gente entender o significado físico do coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, nós podemos observar que é muito difícil determinar o coeficiente convectivo, assim como é muito difícil determinar o coeficiente convectivo de transferência de calor, né? É muito similar os dois coeficientes. Claro que guardado que as espécies, a força motriz do que está sendo transferido é diferente, né? E por que é importante, então, a gente estudar esses números adimensionais? Então, vão ser essas relações adimensionais que vão nos permitir encontrar correlações empíricas para determinar o H. Então, claro que nós vamos reservar algumas condições, né? Então, como essas correlações são empíricas, então a gente vai ter que encontrar algumas características específicas e, portanto, nós vamos ter diferentes correlações empíricas para o cálculo do H, né? Principalmente para os números adimensionais que vêm. Então, lá na transferência de calor, se vocês lembrarem, o número adimensional que permitia com que vocês calculassem o coeficiente convectivo de transferência de calor era o número de Nusselt. Então, muito similarmente, nós também teremos alguns números adimensionais que são semelhantes àqueles que vocês viram na transferência de calor. Então, nós vamos ver novos números adimensionais, só que agora eles vão ser utilizados para a transferência de massa, mas o significado físico é semelhante ao Nusselt, é semelhante ao Prandtl, que a gente estudou, o Prandtl, né? Como queiram chamar, ao que vocês estudaram lá na transferência de calor, certo? Pessoal, então os números adimensionais, eles são muito característicos, existem muitos desses grupos adimensionais, tá? Se vocês pegarem os livros de transferência de calor, que geralmente, ou até mesmo os de mecânica dos fluidos, eles têm uma tabela muito grande de uma série de números adimensionais, tá? E tem alguns bastante característicos que vocês já estudaram bastante, que um é o número de Reynolds, lá na mecânica dos fluidos, o número de Prandtl, o número de Nusselt, como a gente já falou anteriormente. Então, só lembrando, pessoal, que o Ni, que é a viscosidade cinemática, então ele é a difusividade de quantidade de movimento, que ele é calculado pela viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, certo? Então, isso aqui é a difusividade de quantidade de movimento. O alfa é a difusividade térmica, certo? E agora, para a transferência de massa, nós temos o nosso coeficiente de difusão ou difusividade mássica, que é o nosso DAB. Então, a gente vai poder perceber, pessoal, que existe uma relação entre esses coeficientes de difusão, certo? Que é entre essas difusividades. Então, além das difusividades terem a mesma dimensão, ou seja, tanto a viscosidade cinemática, quanto a difusividade térmica, quanto a difusividade mássica, tem a dimensão comprimento ao quadrado por tempo, certo? Então, eles também têm o mesmo significado físico dentro do fenômeno de transporte, que a grandeza que está sendo transportada, mas o significado físico deles são os mesmos. Então, é importante que a gente traga tudo aquilo que a gente conhece da transferência de calor agora para a transferência de massa, porque vai ser muito correlato.
Pessoal, então falando um pouquinho e retomando um número adimensional que vocês já conhecem, que é o número de Reynolds. Então, o principal motivo de vocês terem estudado o número de Reynolds até agora foi caracterizar o escoamento, certo? Então, havia um Reynolds crítico, certo? E a partir desse Reynolds crítico, você determinava se é menor era escoamento laminar, se era maior escoamento turbulento, e ou ali também pode ter uma faixa que vocês também poderiam ter trabalhado como chamada a faixa de transição, né? Para o escoamento laminar e turbulento. Pessoal, então para a gente entender e saber trabalhar adequadamente com esses números adimensionais, é importante que a gente entenda o significado físico deles. Então, o número de Reynolds, ele traz uma relação, além dele ser importante para caracterizar o escoamento, ele tem essa função porque ele apresenta uma relação entre as forças de inércia com as forças viscosas. Então, quando a gente fala de força viscosa, então a gente está falando da condição de não deslizamento, a gente vai falar mais sobre isso, né? De um fluido devido à sua viscosidade, que pode provocar um atraso na sua velocidade, né? Conforme o fluido está escoando sobre uma superfície, que é o que caracteriza a convecção, certo? Então, por isso que o número de Reynolds ele é bastante importante, tá? Então, ele apresenta uma relação dentro da quantidade de movimento, ele relaciona os mecanismos de quantidade de movimento de convecção com a difusão de quantidade de movimento, certo? Então, ele é específico para a quantidade de movimento, relacionando dois mecanismos de transportes diferentes, que são a convecção e a difusão. Ele também tem uma relação que pode ser descrita como o quadrado da relação entre a dimensão característica de um corpo, então o comprimento ali característico, que a gente chama, né? E a espessura da camada limite hidrodinâmica que vai se desenvolver em torno dessa superfície, desse corpo, que vai ter uma geometria característica, né? Então, a camada limite é uma condição que nós vamos ver agora estudando a convecção. Se vocês lembrarem, se vocês já estudaram, vocês podem correlacionar com a camada limite térmica de fenômenos 2 e a camada limite hidrodinâmica, que porventura vocês já podem ter estudado. Pessoal, então, Reynolds é uma relação da convecção da quantidade de movimento pela difusão da quantidade de movimento. Então, portanto, ele pode ser calculado por velocidade na direção x, que às vezes a gente utiliza a letra U, não sei se vocês utilizaram qual nomenclatura até agora, né? Pode ser Vx ou pode ser U, né? A velocidade na direção x, vezes um comprimento característico, dividido pela difusividade de quantidade de movimento, que é a viscosidade cinemática. Lembrando que eu posso reescrever esse Reynolds abrindo aí a viscosidade cinemática a partir da relação μ sobre ρ. Tá? Então, ele vai qualificar o tipo de escoamento, ou seja, o regime desse escoamento. E a gente sabe que esse Reynolds característico, que vai qualificar o escoamento, depende da geometria, né? Então, os valores de Reynolds característicos são diferentes para diferentes geometrias. Pessoal, então o número de Reynolds, ele é muito importante, se vocês relembrarem lá da mecânica dos fluidos, o número de Reynolds permitia com que vocês calculassem o coeficiente de atrito, certo? Que eram correlações diferentes para cada característica de escoamento. Então, por exemplo, para relembrar, eu trouxe aqui uma correlação para o regime laminar, que o coeficiente de atrito é calculado por 16 dividido pelo número de Reynolds. E para o escoamento turbulento, coeficiente de atrito sobre 2 pode ser calculado por 0,296 dividido por Reynolds elevado a 0,2, né? A 0,2. Então, pessoal, por que eu trouxe essa correlação? Primeiro, para a gente ver a importância de se conhecer esse número adimensional chamado número de Reynolds.
tá? Que é importante para encontrar o coeficiente de atrito. E para a gente perceber, pessoal, que o coeficiente de atrito lá da mecânica dos fluidos, ele é similar aos coeficientes convectivos, o de calor e o de massa. Então, como a gente precisou de um número adimensional para calcular o coeficiente de atrito, ou seja, ele pode ser chamado, né, do coeficiente de convecção de quantidade de movimento, assim que nós também teremos, assim como vocês fizeram para o calor, encontraram correlações função de números adimensionais para o calor, então nós teremos correlações função do número adimensional para o cálculo do H de massa, certo? Pessoal, então agora já falando de números adimensionais que são específicos para a transferência de massa, o primeiro número bem importante, que é semelhante ao número de Reynolds, lá para a quantidade de movimento, agora trazendo para a massa, é o conhecido como número de Sherwood, tá? Então, ele qualifica o fenômeno de transferência de massa, assim como Reynolds qualifica a quantidade de movimento, certo? Por que isso, pessoal? Porque o número de Sherwood ele é uma relação entre a convecção mássica pela difusão mássica. Lembra? O Reynolds era uma relação da convecção de quantidade de movimento com a difusão de quantidade de movimento. Agora, o Sherwood é apenas para o fenômeno de transferência de massa, correlacionando diferentes mecanismos de transporte. E se a gente quiser fazer uma analogia com o calor, ele é semelhante ao número de Nusselt, que também qualificava o fenômeno de transferência de calor, certo? Então, para a gente obter essa relação para o número de Sherwood, ele vai ser o H de massa, certo? Então, esse H é o H de massa, vezes o comprimento característico, dividido pelo DAB, que é a nossa difusividade de transferência de massa, nosso coeficiente de difusão, certo? Então, se vocês lembrarem, lá na transferência de calor, o Nusselt era o H de calor vezes o comprimento característico dividido ali pela condutividade térmica, né? Então, ao invés de colocar, eu poderia escrever também em função da difusividade térmica, mas geralmente a gente usava ele em função da condutividade térmica. Né? Então, eles são muito semelhantes, tem uma certa analogia entre esses dois números adimensionais. Pessoal, e como o número de Sherwood ele foi obtido? Como que se chegou nessa correlação? Então, se nós olharmos essa primeira figura, então vamos atentar os nossos olhos agora para essa parte do meio, que é esse perfil de concentração que se forma a partir do momento que eu tenho o fluido escoando através de uma superfície que está parada. Então, primeiro ocorre um perfil de velocidade, né, no transporte dentro da camada limite, e eu também tenho um perfil de concentração. Pessoal, então se eu pegar a primeira camada de fluido que está em contato com a placa, ela vai atingir a mesma velocidade da placa. Se a placa está parada, a primeira camada de fluido também vai ter velocidade nula, velocidade zero. Então, se eu fizer um balanço de massa nessa superfície em y igual a zero, nessa primeira camada de fluido ali, eu posso considerar, então, que tudo que chega por difusão é perdido por convecção. Certo? A gente pode perceber pela figura aqui do desenho, né, que eu tenho uma diferença de concentração, né, entre o CA na superfície e o CA no fluido, certo? Então, eu posso dizer que a difusão é igual à convecção. Então, a equação que governa a difusão é a lei de Fick, né, que nós já conhecemos. Posso dizer que o fluxo vai ser menos o DAB dCA dy em y igual a zero. E eu também conheço a convecção. Então, que vai ser lá perdido por convecção é o fluxo
esse K, pessoal, é o coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, o Cremasco, pessoal, ele usa a nomenclatura K para coeficiente convectivo. Vocês vão perceber que nas nossas aulas eu não vou usar a letra K para coeficiente convectivo, eu vou usar o H, né? Por que isso, pessoal? Por que eu acho melhor fazer isso? Para sempre ajudar a gente a lembrar da correlação que existe entre o coeficiente convectivo de transferência de massa e de transferência de calor. Então, o H de convecção a gente chama de H e o H de massa, então vai aparecer esse HM, tá? Só para a gente fazer sempre essa correlação, ok? Então, é o coeficiente convectivo de transferência de massa, vezes aí a diferença de concentração, CA na superfície, menos CA infinito, certo? Então, eu posso igualar essas duas correlações. Ok? Então, aqui, pessoal, como a concentração, eu conheço a concentração na superfície, é um CAS, e ela é constante, tá? Então, eu posso escrever aqui dentro da minha derivada dCA, tá? Que é a posição y que eu quero calcular, no caso aí em y igual a zero, menos CAS. Então, só reescrevi a lei de Fick e igualei aqui a difusão com a convecção, certo? O próximo passo, pessoal, então eu só passei o DAB dividindo aqui para o outro lado. Então, esse aqui, esse K, lembrando, é o nosso HM, é o coeficiente convectivo de transferência de massa, certo? Então, ficou aqui HM por DAB. Pessoal, se eu multiplicar os dois lados da equação por um comprimento característico, então eu fico com essa equação, que é o nosso coeficiente convectivo de transferência de massa, HM, vezes o comprimento característico dividido por DAB. Então, percebam, pessoal, que eu multipliquei os dois lados da equação por L, né? Então, eu só reescrevi esse L aqui, ó, dividindo o meu denominador da equação, que vai dar a mesma coisa como se fosse multiplicando o lado direito da equação, né? Só reescrevi de forma diferente. Por que isso, pessoal? Então, percebam que coeficiente convectivo de transferência de massa vezes o comprimento característico dividido por DAB é o próprio número de Sherwood. Então, uma forma da gente interpretar fisicamente o número de Sherwood é dizer que é uma relação entre o gradiente de concentração na superfície, que está aqui no numerador, pelo gradiente global de concentração, certo? O global é sempre a diferença de concentração que existe na superfície, lá no fluido, lá na corrente livre do fluido, né? Lá longe da superfície. E em cima eu tenho aqui no numerador, eu tenho um gradiente na superfície, porque eu estou dizendo aqui, ó, em y igual a zero, certo? Então, o Sherwood também tem esse significado físico da relação entre gradientes na superfície pelo gradiente global de concentração. Pessoal, outro número importante para nós é o número de Schmidt, tá? Que ele é muito semelhante ao número de Prandtl, lá da transferência de calor. Então, o número de Schmidt, agora, ele vai correlacionar fenômenos diferentes. Então, ele correlaciona a quantidade de movimento e a transferência de massa, porém, apenas relacionando mecanismos difusivos de transferência, tá? Então, o número de Schmidt, ele é a relação entre a difusão de quantidade de movimento e a difusividade mássica, ou seja, coeficiente de difusão de quantidade de movimento é a viscosidade cinemática e o coeficiente difusivo da transferência de massa é o DAB, certo? Então, se vocês lembrarem, o número de Prandtl lá da transferência de calor era o Ni por alfa, que era a difusividade de quantidade de movimento pela difusividade térmica, né? Então, agora nós temos o número de Schmidt trazendo agora essa analogia para a transferência de massa. Então, ele vai ser importante também, pessoal, porque ele também vai nos dar a relação das espessuras da camada limite
de velocidade e de transferência de massa, certo? Então, ali, quando mais para frente nós vamos estudar a camada limite mássica, nós vamos poder encontrar e relacionar essas espessuras da camada limite de velocidade mássica a partir do número de Schmidt, certo? Certo, pessoal, o número de Stanton, ele já apareceu lá na transferência de calor, então vocês já estudaram esse número de Stanton, mas agora existe o que nós chamamos do Stanton de transferência de massa, tá? Que ele pode ser escrito tanto como Stanton aqui no subscrito D, ou também pode ser um M de transferência de massa, certo? Então, o número de Stanton lá da transferência de calor era o número que relacionava a quantidade de movimento e transferência de calor, então esses dois fenômenos, porém com um mecanismo de convecção. Então agora o Stanton de massa é aquele que relaciona a convecção de quantidade de movimento com a convecção de transferência de massa, certo? Então, claro que agora eu estou apresentando Stanton a menos 1, o inverso do número de Stanton, certo? Porque o Stanton seria a convecção de massa pela quantidade de movimento, certo? Eu só estou apresentando aqui o inverso do número de Stanton, tá? Por que isso, pessoal? Porque lá na frente, quando a gente estudar as analogias entre quantidade de movimento e transferência de massa, vocês vão ver que às vezes é mais usual trabalhar com Stanton a menos 1, tá? Mas tanto faz, também posso trabalhar com Stanton sem problema nenhum, certo? Então, basicamente, a convecção de quantidade de movimento é a velocidade na direção x vezes um comprimento característico, dividido pela convecção de transferência de massa, que é o coeficiente convectivo, HM, de transferência de massa, vezes o comprimento característico. Se eu cortar o comprimento característico, então o Stanton a menos 1 é uma relação entre a velocidade e o coeficiente de convecção mássica, certo? Pessoal, então lembram que lá no começo, quando a gente estudou o significado físico do coeficiente convectivo, a gente encontrou que a dimensão desse coeficiente convectivo de transferência de massa, ele tem a mesma dimensão de velocidade, ele é comprimento por tempo, né? O coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, por isso que o número de Stanton aqui para a transferência de massa vai ser uma relação de velocidade pelo coeficiente convectivo, certo? Para que o resultado seja uma grandeza adimensional, certo? Pessoal, alguns números que a gente vai usar, mas não com tantas vezes, ele não vai aparecer tantas vezes no estudo de convecção, mas é o número de Peclet. Para a transferência de massa também, então aparece esse M aí, né, para indicar que é o de massa, que também relaciona a quantidade de movimento e a transferência de massa, e também relaciona mecanismos de transferência diferentes, certo? Então, ele relaciona a convecção de quantidade de movimento com a difusão de massa, certo? Então, ele é usado em problemas de mecânica dos fluidos, que eu também tenho transferência de massa, certo? E eu posso correlacionar esse número de Peclet também com a transferência, com o número de Reynolds, certo? Então, ele é calculado pela velocidade na direção x, que é a velocidade na direção do escoamento, vezes o comprimento característico, então isso caracteriza a convecção de quantidade de movimento, dividido pelo DAB, que é a difusividade mássica, certo? Além de ser a relação entre a dimensão característica de um corpo e a espessura da camada limite mássica. Lembra que essa lá, quando a gente falou do número de Reynolds, tá? Ele também era, o Reynolds também dava essa relação, né, da dimensão do comprimento característico pela espessura da camada limite de velocidade. Aqui não, é a velocidade do corpo pela espessura da camada limite máxima, tá?
Então, é essa a diferença que existe. Então, o número de Reynolds, ele relaciona apenas o fenômeno de quantidade de movimento. Agora, o número de Peclet não. Ele relaciona os fenômenos de quantidade de movimento e transferência de massa, certo? O número de Lewis, pessoal, então ele é um número adimensional que apresenta a analogia que existe entre a transferência de calor e a transferência de massa a partir do mecanismo de difusão. Então, ele correlaciona a difusividade térmica com a difusividade mássica. Para isso, ele pode ser calculado a partir da relação entre o número de Schmidt e o número de Prandtl. Então, Schmidt é o Ni por DAB e o Prandtl é Ni por alfa. Então, cortando o Ni ali do numerador e do denominador, vai ficar, então, vou obter o número de Lewis, que é alfa por DAB, certo? Além disso, a importância do número de Lewis para os nossos estudos de analogia entre transferência de calor e transferência de massa está no cálculo das espessuras da camada limite. Então, ele correlaciona, ele me dá a relação da espessura de camada limite mássica e espessura da camada limite térmica, certo? Então, assim como a gente consegue uma relação entre espessuras da camada limite de quantidade de movimento com a térmica pelo número de Prandtl, espessura da camada limite de velocidade mássica com o número de Schmidt, a gente tem o número de Lewis que nos permite relacionar a espessura da camada limite térmica com a de concentração, com a mássica. Pessoal, então esses foram alguns números adimensionais que a gente precisava introduzir antes da gente estudar a convecção de transferência de massa. Claro que tem outros números adimensionais que a gente já utilizou, já estudou, né? Relembrando, é o número de Biot, o Biot de massa, né? Que ele me dava a relação entre resistências, né? Resistência externa, resistência interna, então resistência à convecção com a resistência à difusão. O número de Fourier, então mássico também, que é o tempo adimensional que a gente usou, então esse número adimensional para dimensionalizar o tempo nas nossas equações de condução, de difusão transiente, né? E acrescentamos mais esses novos números adimensionais, então, que vão ser importantes para as nossas próximas aulas, então, para o estudo de convecção de transferência de massa. Então, era isso o vídeo de hoje. Nas próximas aulas, vamos então começar a estudar convecção. Até o próximo vídeo.